Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, prof. Tudo bem? Sábado à noite, Bom. né, prof? É sabadão e eu aqui, né? Pois é. Bom. Aula, mas Legal. estamos aí. Muito bom saber que vocês estão felizes num sábado à noite vindo assistir minha aula. Isso me deixa muito feliz. Pessoal, hoje é o seguinte, para esse sábado à noite, temos o tema de algoritmos e pensamento computacional. Nossa, mas o que é isso? Então, é exatamente o que a gente vai conversar hoje. Se todos puderem abrir a câmera, eu sei que é sábado à noite, todo mundo quer estar com os amigos, saindo para a festinha, mas se puderem estar todos de câmeras abertas para eu poder ver o rostinho de vocês, eu vou ficar feliz. Quem não puder, também tudo bem. Boa, Dente, muito obrigado. Já. Não estou com a melhor cara, mas está ligada. Isso, ok, muito obrigado. Então, vamos lá. Voltando aqui, então, algoritmos e pensamento computacional. Alguém tem alguma ideia do que possa ser isso? Não. Não? Então, É como o vamos lá. computador pensa, né, Pro? Não é alguma coisa assim? Algoritmo são todas as continhas lá que eles fazem para ver que tipo de conteúdo vai ser exibido ou não. É isso aí? Do Instagram, assim, o pessoal fala bastante, né? É isso? Uhum. Será? Vamos descobrir, então. Algoritmo pelo Wikipédia. Vamos lá. Em matemática e ciência da computação, um algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis que visa obter uma solução para um determinado tipo de problema. Ou seja, o algoritmo é um passo a passo, é como se fosse uma receita de bolo, uma receita para alguma coisa para que você consiga resolver um problema. Ou seja, você estrutura, faz o passo a passo, que seja de maneira lógica, ou seja, tenha sentido, tenha um começo, um meio e fim, e que resolva um problema. Ou seja, não adianta ser uma receita de bolo se não resolver um problema. Isso não é um algoritmo. Ok? Conseguiram entender? Ficou complexo? Boa, explicando assim. Tá, então aqui eu trouxe um exemplo para ficar um pouco mais fácil de ilustrar isso que eu acabei de falar. Ou seja, vocês já pararam para pensar como é que a gente trabalha na rua com segurança? Ou vocês simplesmente saem atravessando a rua, ou vocês têm algum passo a passo, ou seja, uma sequência que vocês costumam fazer, mesmo que não percebam? Hoje em dia não mais, né? Mas quando eu era pequena, minha mãe falava para olhar para um lado, para o outro, para cima e para baixo. E eu olhava. Exatamente, ou seja, sua mãe te ensinou um algoritmo. Não, é para cima e para baixo, né? Eu nunca choveu um carro na minha cabeça, ainda bem. Tá, e aqui eu trouxe um exemplo de um algoritmo, ou seja, é mais ou menos parecido com algo que a sua mãe falou. E faz sentido, ou seja, é uma estruturação lógica de pensamento. Ou seja, primeiro eu olho para a direita, vejo se está vindo o carro. Se estiver vindo o carro, eu espero ele passar. Depois eu vou olhar para a esquerda. Se estiver vindo o carro, eu também espero ele passar. Ou seja, eu tenho que olhar para a direita, olhar para a esquerda e ver que não está vindo nenhum carro. Se não estiver vindo nenhum carro dos dois lados, aí eu posso atravessar e chegar e resolver o meu problema. Ou seja, eu consigo atravessar a rua e alcançar o meu objetivo. Como eu falei, algoritmos têm que ter... eles podem ter a ordem alternada, ou seja, eu não preciso necessariamente olhar para a esquerda. Desde que seja um passo a passo, finito, estruturado de maneira lógica, resolvendo um problema, pode ser qualquer estruturação, qualquer ordem. O que não pode ser é eu atravesso a rua e depois eu olho para os lados. Isso não é lógico, isso não faz sentido. Então, isso deixa de ser um algoritmo. Ok? Tudo bem até aqui? Mais fácil agora? Sim. Então, beleza. Agora eu dei um exemplo para vocês do dia a dia. Agora eu gostaria que vocês trouxessem para mim um exemplo de um algoritmo. Um exemplo do dia a dia que vocês consigam fazer um algoritmo. Alguém consegue pensar em algo? Fábio, Denizer? Eu não tenho tanta certeza se eu consigo fazer, mas... Vamos fazer um teste? Hoje Será que você o professor consegue? mal explicou e já está pedindo para a gente resolver. É. Vamos lá, eu quero fazer esse teste com vocês. Vamos saber se eu estou conseguindo passar as informações que vocês estão conseguindo entender. Vamos lá, alguém consegue trazer um exemplo do dia a dia? Mas de casa, assim, como é que a gente... Ou você quer alguma coisa aí? Qualquer coisa, pode ser de casa, trabalho. Eu sentar, abrir o computador para assistir sua aula. Ótimo, um ótimo exemplo, viu? Um algoritmo.
É um passo a passo que você faz de maneira lógica, tem um começo e meio e fim e resolve o problema. Com uma Você assiste opção, a é aula, isso? No caso, Tá muito pode ser fácil também, isso pode ser aí. uma instrução. é um Ele, algoritmão, simplão, ó, ele é isso? senta, ele liga o computador e ele assiste a aula e resolve o problema de ganhar conhecimento. Entendi. Boa. Ok, pessoal. Então, ou seja, a gente conseguir explicar, ou seja, vocês conseguiram entender o que é um algoritmo. Agora a gente vai fazer o seguinte, o pensamento computacional. A Emília tinha falado que é como o computador pensa. Alguém mais concorda com ela? Alguém discorda? Eu concordo. Tem computador que acho que está pensando bem melhor que eu, inclusive. Então, só que dessa vez, infelizmente, não é isso exatamente. Na verdade, o pensamento computacional não tem a ver com o computador. O pensamento computacional é uma estratégia, é uma maneira de a gente pensar de como a gente analisar e resolver problemas complexos. Ou seja, o que é um problema complexo? É aquele problema que a gente, quando olha de primeira, a gente não consegue resolver ele logo de cara, assim. Ou seja, a gente olha e não acha uma solução. Isso são os problemas complexos. E o pensamento computacional, ele vem com 4 pilares para ajudar a gente a solucionar esses problemas. O primeiro pilar é o pilar da decomposição. Ou seja, a gente vai quebrar esse problema em partes pequenas, para que a gente, resolvendo as partes pequenas, a gente chegue à solução do problema inteiro. Ou seja, dando um exemplo para vocês, um problema complexo na minha infância era essa equação do primeiro grau. Quando a professora começou a misturar letras, números, e, cara, isso para mim foi totalmente complexo. Eu fiquei Eu também, complicado. prof, eu sentei e chorei quando eu vi esse negócio em casa aí para resolver sozinha. Viu? Agora você vai aprender um jeito de, ao invés de você sentar e chorar, uma maneira fácil de você conseguir resolver seus problemas complexos. Não, eu superei, por isso que eu sou de humanas. Boa, legal. Vamos lá. E aqui eu trouxe um exemplo, então. Como que a gente usa, então, essa parte da decomposição? 2x menos 10 igual a zero. Ou seja, esse é um problema complexo. Como que a gente decompõe? A gente joga primeiro 10 para o lado de lá do igual. A gente resolve primeiro ele, 0 mais 10. Depois, a gente separa números de letra. Por Oi? que ficou mais ali? Era menos, ficou mais. Por causa que é da fórmula da equação, não é isso? Quando a gente joga para o lado de lá, altera o sinal. Ah, tinha esquecido. Obrigada. Ok. Então, a gente separa os números letras dos números, ou seja, quem está multiplicando passa dividindo, resolve de novo primeiro a parte da divisão aqui, e depois a gente tem o resultado, x igual a 5. Ou seja, quebrando essa primeira linha, ou seja, decompondo ele, pegando o problema grande, deixando ele pequeno, resolvendo as pequenas partes, a gente consegue chegar para a resolução de um todo. Segundo pilar é o pilar do reconhecimento de padrões. Ou seja, a gente como ser humano, a gente está constantemente à procura de reconhecimento de padrões à nossa volta. Ou seja, sempre reconhecendo padrões para facilitar o nosso dia a dia, para que a gente consiga resolver as coisas. Ou seja, um exemplo é cores, fórmulas, texturas, números, enfim, vários tipos de padrões que o nosso cérebro está constantemente procurando. E aqui nessa tabelinha tem vários exemplos. Por exemplo, a primeira linha, verde, 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 amarelo, 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 verde, verde. Qual que seria o próximo? Outro verde. Verde, Depois prof. embaixo mesmo. Oi? Seria verde também. Eu ia responder, mas você respondeu antes. Então, beleza. Responde a segunda, então, para nós. Segundo ia ser vermelho. Boa, exatamente. Você consegue ver para nós qual que é a terceira, Fábio? Eu sou tão ruim de lógica, cara, não sei não. É esse que tá com laranjinha e... Boa, viu? Você não é tão ruim assim. Viu? Gostei de ver. Isso aí. É a laranjinha. Ou seja, a gente vai trabalhar muito essa parte de reconhecimento de padrões na nossa área. E beleza. Ou seja, a gente trabalhou com a parte de decomposição, a gente viu a parte de reconhecimento de padrões, e o terceiro pilar é a parte da abstração. Ou seja, vamos colocar nesse exemplo aqui que o policial está de repente, verificando os documentos de moto para ver se está tudo em dia. A abstração é tirar o que é importante e o que não foi importante, ele separa para o lado. Neste caso, importante para ele é verificar a documentação das motos.
faz sentido ele separar, ele parar todo mundo, carro, moto, para poder ver documentação? Não faz sentido. Nesse caso, a abstração faz isso, ou seja, as motos param para a esquerda, os carros ele deixa passar, ou seja, não faz sentido, deixa passar. E ele vai trabalhar em cima do documento da moto. Essa é o pilar da abstração. Separa o que é importante, trabalha em cima do que é importante para resolver o problema, o que não for, a gente joga para o lado, deixa passar. E o algoritmo, que foi exatamente o que a gente conversou agora há pouco. O algoritmo, ele vai... É a etapa que vai completar tudo. Ou seja, lembra que a gente falou? É um passo a passo, que tem um início, um meio e fim, estruturado de maneira lógica para que a gente resolva um problema. Se a gente tem um problema complexo, então a gente vai fazer o quê? A gente vai elaborar um passo a passo, decompondo ele, achando os padrões, pegando o que é importante, elaborando um método para que a gente possa resolver esse problema complexo. Ok? Ok. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Por enquanto tá fácil. Tudo bem, tudo bem. Então, vamos lá. Beleza, é legal, gostei das ideias, gostei dos pilares, estou pensando em colocar esse tipo de pensamento, esse tipo de estratégia na minha vida. Eu ganho o que com isso no final da história? Qual a vantagem de eu começar a utilizar isso, já que eu tenho tanta coisa para memorizar, tanta coisa para fazer na minha vida? Vamos lá. A gente colocando esse pilar do pensamento computacional, a gente vai trabalhar muito o raciocínio lógico, ou seja, a gente vai desenvolver o nosso raciocínio lógico. Como o Fábio falou, eu acho que eu sou meio inseguro no raciocínio lógico. Mas conforme a gente vai colocando esses 4 pilares, essa forma de a gente pensar nos problemas, a gente começa a desenvolver o raciocínio lógico. Aqui do lado, temos mais um exemplo, aqui lance de figuras e números, como eu falei. A gente consegue estruturar usando as figuras para que a gente compare com um número, por exemplo. Vamos lá, alguém quer tentar resolver isso e dar essa resposta para a gente? Socorro, sem chance. Eu imaginei que vocês iam correr mesmo. Essa eu deixo no final da aula, vou deixar o desafio para quem quiser. Deixo de dever de casa, vocês trazem para mim no final da aula. Mas a ideia do raciocínio lógico é isso, é a gente pensar de uma maneira estruturada, de uma forma lógica para que a gente consiga resolver um problema, ou seja, a gente estruturar nosso pensamento. Ganhamos também, com o pensamento computacional, a capacidade do aprendizado, ou seja, a gente treina a habilidade de análise, interpretação e a compreensão dos pontos relevantes. Lembra que a gente falou sobre abstração? Olhar para o que é mais importante, o que não for tão importante a gente separa, deixa para o lado, ou seja, foco no que é importante para que a gente consiga resolver o problema. Ou seja, a gente também junta, a gente ganha a capacidade de fazer conexões melhores. Conseguindo fazer a interpretação, abstração, a gente consegue fazer conexões de pontos importantes para a gente chegar na resolução de um problema. E também tem o planejamento. Lembra que a gente falou do algoritmo? O algoritmo é para a gente resolver um problema, é fazer um passo a passo, é estruturar de maneira lógica. O planejamento nada mais é do que isso, ou seja, a gente sabe o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, e a gente tem que planejar um passo a passo para a gente fazer da melhor forma de como chega lá, que é mais ou menos a ideia do xadrez. Ou seja, a gente pensa em todas as possibilidades possíveis que o nosso jogador adversário tem, a gente planeja nossas ações baseadas nas possibilidades do que ele pode fazer. É mais ou menos essa ideia. E o pensamento computacional ajuda a gente a trabalhar essa parte do planejamento. E o que eu mais gosto é isso, resolução de problemas. Ou seja, a gente deixa de ser aquelas pessoas reclamonas que olha para um problema e já sai desistindo, olha para um problema e já fala, putz, não consigo. Não, a gente vai começar a trabalhar a nossa visão sobre os problemas e vai nos tornar pessoas mais ativas, mais participativas, e a gente ganha de bônus uma melhora de interação social. Ou seja, quem não gosta de pessoas próximas, que quando a gente precisa de ajuda, a pessoa consegue ajudar a gente para resolver nossos problemas. O professor podia criar um algoritmo aí para cair Pix na nossa conta, né? Quando a gente tivesse uma conta e tivesse apertado, caiu o Pix, assim. Pô, eu já Será que estava não feliz tem? ali com a roupa lavada ali. Eu nem precisa de Pix, não. Já fiquei feliz com a roupa lavada. Será que não tem um algoritmo para Pix, por exemplo? quero. Acordar cedo e trabalhar no final do mês, ganha nosso Pix. Não é um Cadê o algoritmo? pensamento computacional disso aí? A gente quebra o mês em 30 dias.
resolvendo cada dia no final do mês. Muito boa essa daí. Muito bem, prof. Vamos conversar depois da aula. Ótimo. Então é isso, pessoal. Pensamento computacional é isso. Vocês adorei que vocês já trouxeram, vocês já adiantaram a minha pergunta e trouxeram exemplos da vida real. Mas vamos lá. Agora, eu vou trazer um problema para vocês. Professor, então, né? Vamos dar uma acelerada, porque hoje é sábado, né? Você sabe. Vamos então. Já a aula. Tá acabando, já está acabando. Então, foi o seguinte, vocês me ajudam a resolver esse problema e a gente já encerra a aula, pode ser? Beleza. Beleza, então, vamos lá. Olhando para essa foto, vendo este problema, usando o pensamento computacional, como é que vocês conseguem resolver esse problema? Denzer, eu sei que você está meio quietinho hoje. Será que você consegue participar agora mais dessa parte? Ou seja, você consegue pensar em alguma coisa que ajude? Não só o Dennis, todo mundo, na verdade. Esse para todo mundo. Todo mundo pensar em conjunto e ajudar a resolver esse problema usando o pensamento computacional. Professor, estava aqui ouvindo a aula só, mas eu não consigo pensar, não. Eu sei. Acho que só a gente parar de jogar os lixos no lixo e começar a queimar ele. É uma ideia boa. Mandar para o espaço, não tem aqueles ônibus espaciais lá? Tem, na década de 60, tem que coletar como é que é, o xixi lá da galera que pisou na Lua primeiro, não é isso? Tem deixar uns lixinhos lá na Lua, mó sacanagem. E, legal, mas e se a gente... Pode falar, desculpa. Mas agora, assim, se a gente trouxesse mais para o nosso dia a dia, assim, algo mais palpável, algo possível que a gente consiga fazer no nosso dia a dia. Posso falar? Pode. Eu acho que a gente podia já separar direitinho em categorias diferentes, que daí não precisava nem chegar no lixão aí, tudo bagunçado. Tá certo isso? Separar em categorias diferentes. Legal. Isso faz parte de algum dos 4 pilares que a gente aprendeu hoje? Ih, rapaz, faz, mas eu decomposição, né? Oi? Decomposição, abstração e separando por padrões, não é? Padrões mesmo, papel, plástico, legal. Ótima ideia. Agora, beleza. Então, a gente chegou a 3. Então, como que a gente poderia agora fazer um passo a passo? Assim? Como que a gente poderia elaborar esse algoritmo, então? Você falou de separar cada material no seu lugar. Então, como que a gente poderia, então, fazer o lixo desde o seu começo até o seu destino final? Para a gente resolver isso. Como que a gente podia fazer um passo a passo para a gente formar um algoritmo, então? Eu acho que a gente podia definir uma categoria para cada tipo de material, né? E definir alguns materiais, por exemplo, que não podem ir para o lixo, porque, por exemplo, tem algumas substâncias, tipo tinta, por exemplo, solvente, essas coisas, isso daí não poderia ir para um lixão, porque contamina o solo e os lençóis freáticos também. Não que o lixo em si não contamine, né? Mas eles contaminam mais, então eles não poderiam nem chegar até aí. E aí ter um algoritmo específico para cada tipo de descarte, seria isso, mais ou menos? Estamos chegando lá. Fábio, concorda, discorda, algum ponto? Eu acho que eu concordo. Acho que eu concordo com o que o pessoal falou. O que vocês acham, por exemplo, se o início de algoritmo a gente já começasse lá em casa, por exemplo? Lembra? O algoritmo é um passo a passo. Então, ou seja, usando essa ideia de vocês, a gente, por exemplo, eu trouxe essa figura aqui, que é mais ou menos a ideia de vocês, a gente já começasse, então, nosso algoritmo desde casa. Ou seja, lá em casa, lá na nossa própria casa, na hora de a gente jogar o lixo, nosso algoritmo já avalia, ó. A gente está com esse tipo de lixo. Esse tipo de lixo vai para qual cesto? Qual tipo? Ou seja, já começa ali uma decisão. Aí já vai para os padrões que nem vocês falaram. Se é plástico, vai para o lixo de plástico. Se é papel, para o lixo de papel. Se é vidro, para o vidro. Metal com metal. E orgânico com orgânico. Ou seja, a gente já começa um algoritmo desde casa e esses lixos já vão para vão para onde cada empresa de seleção, esqueci o nome agora. Isso, bom, obrigado. Cada empresa de coleta, ou seja, vai para os seus destinos. A gente faz esse nosso algoritmo desde casa, separando, mandando para os destinos de coleta e não deixando chegar os que são recicláveis na natureza.
Isso já seria um algoritmo, por exemplo. A gente usa decomposição, abstração, utiliza os padrões e faz um algoritmo. E aí, como eu prometi, se vocês me ajudassem com aquilo lá, a gente ia encerrar. A gente deixa de ter este tipo de cenário, ou seja, a gente deixa de ter esse tipo de cidade e começa a conviver neste tipo de ambiente, ou seja, um ambiente muito mais agradável. Ok? Que sonho, né? Legal, Então, eu vou deixar... prof. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário para adicionar, algum ponto, desponto? Não. Tá ótimo, tá perfeito. Maravilhoso. Obrigada, viu, prof? Foi muito legal a aula aí. Então, muito obrigado por hoje. E eu vou deixar vocês agora com os nossos professores de soft, tudo bem? Abraço, Obrigado. Beleza, João. bom fim de semana. Tchau, tchau. Bom final de